O milionário estava prestes a tomar um gole de vinho quando uma mulher safada com um bebê nos braços caminhou direto para sua mesa luxuosa, bem na frente de todos. Ela não implorou. Ela não chorou. Apenas sussurrou uma frase que silenciou todo o restaurante. O senhor pode adotar meu filho. O que aconteceu em seguida, ninguém poderia ter previsto, nem mesmo ele. A cidade fervilhava em seu ritmo habitual. Buzinas soavam. Saltos paraam. Artistas de rua tocavam violinos. Ninguém tinha tempo para ouvir. No último andar da Garrison Heights Tower, atrás de uma reluzente mesa de nogueira, estava sentado Elliot Vaughan, um capitalista de risco bilionário conhecido tanto por seu brilhantismo quanto por sua frieza. Seu terno cinza escuro sob medida, seu cabelo prateado penteado para trás, seu Rolex gritavam sucesso, mas por dentro ele havia ficado em silêncio há muito tempo. Do lado de fora de suas paredes de vidro, o céu estava cinza, refletindo seu humor. Ele olhou para o relógio. Almoço no La Fontaine em 20 minutos, mais uma reunião de negócios, mais uma tarde sem emoção. Ele nunca a esperava. No French Bistro, tudo brojava. Talheres pálidos tocavam jazz suave. Garçons se moviam como dançarinos entre as mesas. Elliot estava sentado sozinho em um canto, bebendo seu Bordeaux de sempre. À sua frente, um prato de robalo intocado. Seu olhar estava fixo no horizonte, perdido em pensamentos. Então, a energia mudou. Cabeças se viraram. Conversas foram interrompidas. Uma mulher entrou, deslocada, mas impossível de ignorar. Suas roupas eram velhas e gastas, mas limpas. Um chale desbotado envolvia seu pequeno corpo. Em seus braços, uma criança pequena com cachos macios e olhos castanho-mel. Ninguém além de Elliot a via como algo mais do que uma interrupção. Ela passou pela matriosca e tentou impedi-la. Seu queixo estava ligeiramente erguido. Ela não estava implorando. Ela não estava chorando. Ela parou na frente de Elliot. Sua voz era quase um sussurro. O senhor pode adotar meu filho. Elliot piscou, as palavras ecoando mais alto do que qualquer tom que ele já ouvirá em uma sala de reuniões. A mulher engoliu em seco e ajeitou a criança adormecida em seus braços. O nome dele é Léo, disse ela, com a voz trêmula, mas calma. Eu o criei desde que ele foi deixado do lado de fora da igreja. Não sou a mãe biológica dele, mas em todos os sentidos isso importa. Elliot Encaru. Olhos frios encontraram os olhos calorosos, suplicantes e exaustos dela. Estou morrendo, disse ela simplesmente. Os médicos dizem que é insuficiência hepática avançada. Não tenho plano de saúde, nem família, nem tempo, mas não posso deixá-lo sozinho. Ele merece mais do que becos e cozinhas comunitárias. O garçom se adiantou novamente, mas Elliot levantou a mão. Silêncio. Eu vi você no noticiário, continuou ela. Você disse uma vez, antes de sua esposa morrer, que queria ter filhos. Eu me lembro porque seus olhos eram diferentes naquela época. O coração de Elliot Baixa Forte. Ele não dizia o nome dela, Nathalie, havia 4 anos. A mulher olhou para Léo. Ele é gentil. Ele não chora quando está com fome. Ele observa nuvens e pensa que são animais. Ele canta para dormir, então merece uma chance. Ela olhou para cima. Meu nome é Maria. Não quero seu dinheiro. Só quero alguém que não o faça desaparecer. Léo moveu os dedinhos, desajeitadamente, estendeu a mão para a gravata de Elliot. O toque foi gentil, instintivo. O corpo de Elliot ficou tenso, mas então algo se suavizou. Ele não sabia onde estava, nem por quê. Suas mãos, geralmente ocupadas assinando contratos milionários, estenderam-se para tocar as costas do garoto. Maria estremeceu, sem saber se tinha ido longe demais. Então Elliot falou pela primeira vez. Onde você está hospedado? Ela piscou. No abrigo para moradores de rua na Rua 8, mas eles só nos deixam ficar até domingo. Ele assentiu e então, em frente a um restaurante cheio de clientes atordoados, disse o impensável. Venham vocês 2 comigo. O garçom deixou cair a caneta. A voz de Sir Mariah Fallhall. Eu não faço promessas levianamente, disse Elliot. Mas as que importam, eu nunca quebrei. Léo se agachou e deitou a cabeça no peito de Elliot. E Elliot, que não segurava uma criança desde a que perderá, o abraçou sem hesitar. Em instantes,
Sua limusine preta parou. Ele ajudou Maria a sustentar seu corpo frágil. Ela manteve as mãos em Léo durante todo o trajeto, como se temesse que ele pudesse desaparecer em sua cobertura. O quarto se transformou. Cobertors. Sopa quente. Uma enfermeira de plantão. Maria recebeu um banho morno e roupas limpas. Ela se sentou na beira da cama no quarto de hóspedes. Olhou ao redor com olhos arregalados e desconfiados. Você não me deve nada, sussurrou enquanto ele colocava Léo em um berço próximo. Eu sei. Ele respondeu. Então por que você está fazendo isso? Elliot encostou-se no batente da porta e observou Léo dormindo porque uma vez ele disse lentamente: alguém me deu uma segunda chance de morrer com ela. Ele fez uma pausa. Eu não quero desperdiçar outra. O sol rastejava através das paredes de vidro da cobertura, lançando tons dourados no chão de mármore frio e nos móveis minimalistas de alta qualidade. Tudo estava em seu lugar, silencioso, caro, intocado, mas pela primeira vez em anos não estava tão quieto como sempre. Vozes baixas e infantis ecoavam do berçário da cozinha, o som de cerâmica irregular no granito. Maria insistiu em ajudar com o café da manhã. Elliot Vaughan ficou à distância, observando tudo da beira do corredor, como um homem acordando na vida de outra pessoa. 4 dias passaram desde que Maria entrou em seu mundo como um fantasma, como um milagre. Ela mal aceitou sua generosidade, desconfiada de cada gesto gentil. Mas nunca Léo saiu do seu lado. O bebê rapidamente levou Elliot ao seu coração, estendendo a mão para ele como se já soubesse de algo que nenhum dos dois sabia naquela manhã. Ele se viu parando mais de uma vez em frente à porta do quarto do bebê, apenas ouvindo Léo balbuciar em seu berço e brincar com um elefante de pelúcia. Um dos assistentes de Elliot tinha entrado correndo com um carrinho cheio de roupas de bebê. Mariah tossiu violentamente da cozinha. Era profundo, agora irregular, incontrolável. Ele foi até a porta. Ela se inclinou sobre o balcão, uma mão no mármore para se equilibrar. Sua pele estava pálida, o suor brotava em suas têmporas. Você deveria se sentar, ele o disse gentilmente. Maria olhou para cima rapidamente, assustada. Eu estou bem. Ela mentiu. Você não está, ele disse enquanto se aproximava dela. Ela recuou um pouco, protegendo seu orgulho como um escudo. Eu te disse, eu não vim aqui para ser resgatada, e eu não ofereci isso por culpa. Elliot respondeu. Mas se você ficar aqui, deixe-me ajudar. Sem argumentos, eu simplesmente não estou acostumado com as pessoas falando sério. Diga. Elliot a estudou. Eu também não. Ela virou a cabeça para a janela, sua voz suavizando. Você sabe em quantas portas eu bati quando o encontrei pela primeira vez. As pessoas as batiam. Me diziam para levá-lo à polícia, a um asilo, qualquer coisa, só para sumir de vista. Você ainda o manteve. Elliot disse. Ele me manteve. Ela sussurrou. O silêncio caiu entre eles. Eu não quero que Léo cresça pensando que o amor é algo que você tem que implorar. Ele não vai. Ele o disse sem pensar. Sua voz firme e final. Ela piscou, quase com medo de acreditar nele. Mais tarde, naquele dia, Elliot levou Léo para o jardim da cobertura. O bebê gritou ao ver o lago de carpas. As folhas dançavam na brisa. Elliot, que não colocava os pés lá há meses, riu também. Uma risada que assustou até ele lá embaixo. Maria estava descansando. Uma enfermeira verificou seus sinais vitais. Ele já havia contatado especialistas em todo o estado, até pedido favor a um médico de renome mundial da Suíça. Eles ainda não haviam discutido arranjos de longo prazo. Ela ainda pensava em como agradecê-lo. Ainda esperava que o sonho terminasse. No entanto, naquela noite, algo mudou. Elliot estava no escritório, verificando e-mails, quando um grito rompeu o silêncio. Ele correu rapidamente. Maria havia desmaiado no corredor, seu corpo magro tremendo, sangue nos lábios. Léo, agora bem acordado e assustado, gritou do chão da sala de estar. Elliot não hesitou. Chamou seu médico particular, ajoelhou-se ao lado dela e a abraçou delicadamente. Fique comigo, Maria. Apenas respire. Seus olhos se abriram fracamente. Eu não queria que você visse isso, ela murmurou. Ainda bem que vi, disse ele, com a voz embargada. Você não precisa mais se esconder. Ela passou a noite no pronto-socorro de um hospital particular. Tubos de ensaio, transfusões de sangue. Ela era Everton.
Nenhuma vez do lado quando ela acordou na unidade de terapia intensiva, sua voz estava fraca. Você não me deve isso, você já disse. Ele puxou uma cadeira para mais perto. E eu ainda não estou ouvindo. Maria riu suavemente, cansado, teimoso, bilionário, exausto, enfermeira. Ele respondeu ela lentamente, virou a cabeça para a janela e olhou para as estrelas. Eu nunca pensei que alguém como você se importaria. Ele se inclinou para a frente. Você não viu o homem que eu era antes de Nathalie morrer ou sempre. Imaginei crianças correndo por corredores como estes, uma família. Então eu parei de sentir qualquer coisa. Ele olhou em seus olhos cheios. Então você apareceu com um menino sorrindo como se conhecesse o céu. E você, mulher, que deu tudo sem pedir nada em troca. Maria enxugou os olhos. Você sabe como é não ter nada a ser invisível. Ele sentiu lentamente, tudo ainda sentindo como nada. Ele fez uma pausa, mas agora, Léo. Maria sorriu fracamente. Ele já mudou você. Ele não é o único de volta na cobertura. O berçário agora estava cheio de fotos emolduradas, brinquedos espalhados ao longo das paredes. Um móvel de estrelas girava suavemente acima do berço. Elliot observou Léo dormir. Seus dedos se fecharam em volta das grades como se estivesse se agarrando a uma manhã melhor para ela pela primeira vez em anos. Elliot tirou uma foto de Nathalie, a única que havia guardado. Olhou para ela e então a guardou lentamente em uma gaveta, não para esquecê-la, mas para abrir espaço para a vida que a esperava. O som dos pássaros matinais do lado de fora da varanda de vidro ai se misturava ao zumbido suave da máquina de oxigênio. O cheiro de mingau pairava no ar. Já havia se tornado rotina, um ritmo novo e estranho que ele agora desejava mais do que qualquer reunião de diretoria ou apresentação de investimentos. Léo engatinhou e ficou de pé com as pernas bambas no sofá, rindo de seu reflexo no espelho da sala. Elliot agachou-se ao lado dele, vestindo moletom e chinelos, coisas que nunca usara antes. Antes do meio-dia, ele também riu, seu riso não tão rígido quanto antes. Era genuíno, como se Léo tivesse se livrado de uma armadura fria que selava anos de sofrimento em sua pele. No quarto de hóspedes, Maria estava deitada em uma cama aquecida, sua pele pálida, mas seu sorriso ainda de alguma forma radiante. Vocês dois são barulhentos, ela provocou enquanto ele trazia seu café da manhã em uma bandeja. Lo acha que ele é um leão hoje? Ele sorriu, colocando delicadamente a bandeja ao lado dela. Você é culpada de estragá-lo? Ele puxou uma cadeira. Você deveria ter visto como ele tentou lutar contra sua própria sombra esta manhã. Maria riu, mas seu riso se transformou em uma tosse curta e dolorosa. Pare de falar, ele disse suavemente. Coma, descanse, eu tenho algo para você. Ela sussurrou, colocando a mão debaixo do travesseiro. Ele franziu a testa para Maria, mas ela puxou um único envelope dobrado e entregou a ele. Por favor, abra. Elliot hesitou. Ele podia sentir o peso antes que pudesse ler uma palavra. Dentro havia um documento antigo ligeiramente amassado, uma declaração improvisada de tutela em letra legível. Para que encontrar esta criança, Elliot examinou a página. Seu peito apertou. Seu nome é Léo. Eu não sou sua mãe biológica, mas dei a ele tudo o que pude. Se eu não sobreviver, por favor, encontre uma vida para ele, um nome, um pai. As últimas palavras foram as mais assombrosas. Ele merece um nome no papel. Dê-um a ele, dê-o se puder. Ele olhou para cima com a garganta seca. Você escreveu que eu escrevi na noite em que tosse sangue pela primeira vez, disse Maria, piscando para conter as lágrimas. Eu não achava que viveria o suficiente para encontrar alguém que ao menos olhasse para nós sem nojo, então eu encontrei você, Elliot. Não conseguia falar, seus dedos tremiam enquanto segurava o papel. Eu quero que você seja o pai dele. Elliot disse, ela não é apenas um ato registrado legalmente permanente. Você não precisa me perguntar 2 vezes, ele disse, levantando-se. Ele já é meu filho em todos os sentidos que importam. Naquela tarde, ele fez a ligação. Seu advogado, Bennett Moore, rigidamente polido com ceticismo, estava na cobertura em 2 horas. Ele conhecia ele há 10 anos e nunca tinha visto seu cliente descalço, sentado de pernas cruzadas em um tapete de brincar, segurando um mordedor. Você está falando sério? Bennett perguntou depois que Elliot expôs tudo. Com certeza, o processo de adoção é demorado, mesmo para alguém com seus recursos. Papelada, avaliações, processos judiciais. Eu não me importo. Elliot disse, comece agora. Maria ouvia do corredor, segurando Léo silenciosamente contra o peito. Bennett olhou para ela e para a mãe. Eu não sou a mãe biológica dele, disse ela claramente, dando um passo à frente.
Eu o salvei, eu o criei, mas quero que ele tenha um futuro. Não estarei mais por perto para ver Elliot. Isso é futuro? Bennett arqueou uma sobrancelha. E você está disposta a ceder a guarda exclusiva? Ela assentiu sem hesitar. É a única coisa que posso deixar para ele. Semanas seguintes, a cobertura se transformou em um lar, e Elliot se transformou em algo completamente diferente. Ele aprendeu a trocar fraldas sem chamar a babá. Memorizou a canção de ninar favorita de Léo. Aprendeu que segurar um bebê às 3 da manhã depois de um pesadelo era mais poderoso do que qualquer acordo que já tivesse feito. E, lentamente, Maria começou a enfraquecer. Em alguns dias, ela era atenciosa e carinhosa, brincando com ele como um velho amigo. Em outros, mal conseguia levantar a colher, mas Léo era sua luz. Ela se arrastou para fora da cama para cantar músicas para ele, sussurrando histórias enquanto ele adormecia. Uma noite, Elliot a pegou mandando mensagem de novo. O que é isso? Ele pediu uma carta. Ela disse baixinho. Para Léo, para quando ele tiver idade suficiente para fazer perguntas. Ele se sentou ao lado dela na cama. Você pode ler para mim? Perguntou ele. Ela hesitou e então assentiu. Querido Léo, leu, com a voz trêmula. Não sei o que você vai lembrar de mim. Talvez do som das minhas canções de ninar ou de como eu te abracei quando um trovão te assustou. Espero que você se lembre do meu amor, porque era tudo o que eu sempre tive para dar. Se você está lendo isso, significa que você está seguro, amado, com sorte, pode chamar ele de pai. Ele é uma pessoa melhor do que pensa. Deixe que ele te ame de todo o coração e o ensine a rir, mesmo quando for difícil. Ele me salvou, assim como eu tentei te salvar. Ela baixou a página, com lágrimas escorrendo. Não tenho mais medo de ir embora, desde que conheci vocês dois. Ele o desviou o olhar, os próprios olhos brilhando. Quem me dera ter conhecido você antes, você não estaria pronto, sussurrou ela, e eu não saberia como pedir ajuda. 2 semanas depois, os papéis chegaram, o formulário de adoção final assinado pelo juiz, comovido com a história. O advogado chegou a dizer que isso abriu um precedente para um caso especial, um bilionário adotando o filho de um estranho sem parentesco consanguíneo legal, não por dever, mas por amor inegável. Elliot levou o documento para o quarto do bebê naquela noite. Sentou-se na cadeira de balanço, segurando Léo gentilmente nos braços. Leo Cross, sussurrou. Esse é o seu nome. Agora você tem um lar, um pai, um futuro. Léo olhou para ele, estendeu as mãos e colocou-as no rosto de Elliot. Pela primeira vez, ele disse aquilo, sua primeira palavra, dada. Elliot congelou. E então tudo dentro dele se estilhaçou. Cada parede, cada ferida, cada espírito. Ele agarrou o menino com força e chorou um grito cru e sincero de alívio, tristeza e amor avassalador. Maria observava da porta, com a mão sobre a boca, os olhos cheios de paz. Ela havia feito o impensável, e agora ele também. O sol brilhava através das janelas do chão ao teto do quarto das crianças na cobertura. Era manhã, uma manhã tranquila que parecia sagrada, uma manhã em que você quase não queria respirar muito alto. Elliot Cross estava em pé, gentilmente, ao lado do berço. Léo balançava em seus braços. O menino agora caminhava com passos vacilantes e balbuciava sem parar, tendo adormecido em seu ombro, seus dedinhos enrolados no moletom de Elliot como uma videira agarrada a uma árvore atrás deles. A cadeira de balanço estava parada, a cama estava impecavelmente arrumada, o quarto cheirava levemente a lavanda e mel. Como Maria outrora a amara, ela agora havia deixado 2 dias antes. Ela havia morrido durante o sono, exatamente como os médicos haviam previsto. Sem máquinas, sem caos, apenas paz, uma quietude profunda e silenciosa que vinha depois de meses de dor. Elliot a encontrara, com a mão pousada sobre uma fotografia de Léo, seu último suspiro aparentemente dado com um sorriso. O funeral foi privado, simples. Elliot escolheu um local em um jardim tranquilo sob uma cerejeira em flor, sem câmeras, sem imprensa, apenas ele, Léo, e uma lápide que dizia: para Maria, salve, mãe por escolha, heroína de coração. Após o funeral, Elliot encontrou um último envelope em sua gaveta, sobre o mesmo vestido que ela usará no dia em que trouxera Léo para ele. Dizia: para vocês dois, quando eu me for. Ele não o abriu imediatamente.
Esperou agora no silêncio daquela manhã. Deitou Léo delicadamente em seu berço e beijou sua testa. Então, sentou-se na beira da cama e abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, uma pequena chave e um pedaço de papel dobrado com a pegada de Léo do primeiro dia em que ela o encontrara. Desdobrou a carta e começou a ler. Meu querido Elliot e meu doce Léo, se vocês estão lendo isso, acho que já estou observando vocês de um lugar melhor. Espero que não haja lágrimas agora, apenas amor e talvez algumas risadas quando Léo voltar a ser ele mesmo, bagunceiro e barulhento. Elliot, você deve saber de uma coisa. Eu nunca tive a intenção de ser mãe de ninguém. Nunca pensei que sobreviveria o suficiente para ser importante para alguém. Eu era apenas uma garota que não tinha nada, mas então encontrei Léo naquela caixa atrás de uma lixeira, com frio, assustado, abandonado. De repente eu tinha tudo. Eu não o salvei. Ele me salvou e então você nos salvou. Você apareceu em um mundo que nunca nos quis, um mundo que fecha suas portas para garotas como eu e bebês como ele. Você não nos devia nada, mas nos deu tudo. Você me ensinou que o amor não espera pela perfeição. Ele apenas escolhe. Obrigado por nos escolher. Elliot fez. Uma pausa, seu peito apertando, uma dor que nenhum remédio poderia alcançar. Ele enxugou a bochecha e continuou lendo. Léo, meu garotinho, não verei seu primeiro dia de aula, ou quando você andar de bicicleta, ou quando você contar sua primeira piada. Eu imagino, porém, que será horrível e doce ao mesmo tempo, mas eu estarei lá, no sorriso que você recebeu de mim, na maneira como suas pequenas mãos se estendem sem medo, em cada abraço caloroso que seu pai lhe dá. Você não é um eu, você. Não está abandonado, você foi escolhido por mim e agora por alguém que nunca vai parar de lutar por você. Seja gentil. Seja curioso, seja destemido, e quando você for mais velho, abra a pequena caixa de madeira sob o assoalho deste quarto. A chave está neste envelope. Dentro da caixa está um medalhão com minha foto, uma de suas meias de bebê e o único brinquedo que você não queria deixar naquela primeira noite. Espero que isso te lembre que o amor nos encontra até em lixeiras e gaiolas. Eu te amo mais do que palavras. Meu doce menino, adeus, mas só por agora. Mamãe. Ele dobrou a carta e a abraçou contra o peito seu. Corpo tremia sob o peso de tudo isso. Ele não estava chorando alto, não. Era um tipo de tristeza silenciosa e esmagadora, o tipo que remodela uma pessoa de dentro para fora. Ele se levantou, caminhou até o chão e cuidadosamente colocou a chave na caixa, exatamente como ela havia dito. Eram lembranças. Um medalhão de pano com uma foto granulada de Maria segurando Léo na noite em que o encontrou. Uma única meia amarela com um pequeno furo e um pato de plástico gasto com o olho apagado. Elliot sentou-se no chão, segurando-os como relíquias. Ele sussurrou. Você não será esquecida, Maria. Eu vou garantir isso. Os meses seguintes foram lentos e repletos de cura. Elliot se transformou de CEO em pai em tempo integral. Ele deu uma pausa nos negócios, construiu uma creche do zero e contratou tutores, não pelo conhecimento, mas pela alegria, pela música, pelas cores, pela dança. Fundou uma editora de livros infantis em nome de Maria, com todos os seus lucros destinados a crianças abandonadas e mães solteiras. Todos os domingos, ele e Léo visitavam a cerejeira, sentavam-se sob ela e compartilhavam lanches. Léo tagarelava e apontava para a borboleta, enquanto ele lia em voz alta os poemas favoritos de Maria. Um dia, Léo perguntou, quem é a moça bonita do céu? Elliot sorriu em meio às lágrimas. É a sua mamãe, meu chapa. Ela está sempre de olho. Ela sente minha falta. Ela sente falta de nós dois, mas sabe que estamos bem. Ela se certificou disso. 2 anos depois, em um baile de gala para defensores dos direitos da criança, o apresentador apresentou a palestrante principal. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Elliot Cross, pai, fundador da Fundação Maria e defensor de crianças carentes. Elliot subiu ao palco vestindo um terno cinza claro, segurando a mão de um menino de smoking justo. A plateia aplaudiu. Ele se inclinou em direção ao microfone e disse, eu costumava pensar que legado tinha a ver com dinheiro, títulos e poder, mas legado é o que você deixa para as pessoas, não o que você deixa para elas. Ele olhou para Léo e sorriu. Meu legado me chamou de dada pela primeira vez no dia em que assinei seus papéis de adoção. E nunca mais olhei para trás. Uma semana depois, de volta ao Montreuil, o mesmo café ao ar livre onde tudo começou, Elliot estava sentado com Léo, compartilhando uma tigela de macarrão.
Uma mulher passou, sorriu e perguntou: Ele é seu? Elliot sorriu e disse sem hesitar: Sim, ele é meu. Ela sorriu e seguiu em frente. Nenhum dos dois sabia que tinha acabado de testemunhar algo extraordinário. Um homem que um dia teve tudo finalmente ganhou a única coisa que nunca soube que lhe faltava: uma família. FIM.